Fala galera, tudo certo? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou o Gabriel Pio e bora conversar e analisar um pouquinho sobre a partida que acabou de acontecer nesse começo de noite de sábado entre Corinthians e Internacional, placar final 4-2 para a equipe paulista contra a equipe gaúcha, certo? Em partida que aconteceu pelo Brasileirão na Neoquímica Arena. Importante falar sobre esse jogo, que um jogo onde o primeiro tempo do Corinthians em grande parte foi muito bom, certo? Irei passar aqui as escalações e logo após iremos falar sobre o jogo, sobre o primeiro tempo e consequentemente sobre o segundo tempo, certo? Bora que bora! Por quê? O Corinthians veio com um time que para alguns poderia ser diferente do habitual, para outros talvez o esperado, estreia, né, no Brasileirão do Dorival Júnior que estreou no último final de semana, no último meio de semana pela Copa do Brasil contra o Novo Horizontino. O Corinthians foi com o Hugo Souza no gol, na lateral direita Mateuzinho, uma dupla de zaga composta por André Ramalho e Kaká, e na esquerda Hugo. Uma linha de frente com 4 jogadores, André Carrilho pela direita, Ranielli e José Martínez pelo meio, com o Romero pela esquerda e mais à frente Memphis Depay e Yuri Alberto. Já a equipe do Internacional foi com o Antony no gol praticamente no começo do jogo, e foi assim uma linha de 3 defensiva com o Vitão, Fernando e o Vitor Gabriel. Mais à frente uma linha de 4 com Aguirre, Bruno Henrique, Thiago Maia e o Bernabei, o Alan Patrick Armando, e na frente Ener Valencia e o Wesley, certo? E aí é importante falar, por quê? O Corinthians ele defendia exatamente nessa 4-4-2 que eu disse, tá? Exatamente nessa 4-4-2. Era o que eu disse, a linha de zaga já conhecida, o Carrilho na direita, Romero na esquerda, no meio campo Martínez e Ranielli, mais à frente Yuri Alberto e Memphis Depay. Porém, quando atacava, o Corinthians não atacava desse jeito. O Corinthians tinha algumas mudanças. Por quê? O Corinthians podia atacar numa 4-4-2 losango. Porém, o que eu quero dizer com essa 4-4-2 losango? Era Martínez pela esquerda, Ranielli recuado, Carrilho pela direita, Memphis armando, Romero e o Yuri. Em alguns momentos teve esse 4-4-2 losango. Em outro momento teve um 4-3-3 praticamente, mas um 4-3-3 muito versátil, um 4-3-3 muito móvel. Por quê? A linha de 4 já mais conhecida, no meio campo padrão Martínez, Ranielli e Carrilho, e na frente Romero, Yuri Alberto e Depay. Mas um ataque ainda assim muito flexível. O Yuri Alberto acaba caindo muitas vezes pela ponta, o Memphis ele joga mais pelo meio e os momentos são pela ponta, então muito flexível. Porém, em outros bons momentos, o Corinthians acabava atacando praticamente numa 3. A gente pode falar que ficava, como o Corinthians atacava? Hugo Souza no gol padrão, aí ficava André Ramalho, Kaká e Hugo, já que o Hugo é um lateral que não tem característica nenhuma ofensiva. Mateuzinho, Carrilho, Ranielli e José Martínez. E na frente, o Memphis praticamente armando, Romero e Yuri Alberto. Ou seja, era uma 3-4-3. Isso aí era muito ruim. Por quê? O Corinthians tinha muitas dificuldades para sair com a bola em certos momentos, devido às características dos seus jogadores. Quais jogadores? André Ramalho, Kaká e Hugo, que não tem essa qualidade para fazer a saída de bola, e os seus volantes que também não tem tanta essa qualidade, José Martínez e Ranielli. O Carrilho, ele é muito necessário, o Mateuzinho acaba sendo muito necessário na saída, mas a formação do Corinthians fazia muitas vezes com que isso não ocorresse. Apesar disso, o Corinthians era uma equipe melhor no primeiro tempo, mas uma equipe que sofria para conseguir entrar na área do Internacional, que tinha uma marcação muito boa na sua área. Qual marcação eu digo? O que eu disse no começo do vídeo ao falar a formação, o Fernando de volante. O Fernando de volante indo para trás e jogando de zagueiro. O Fernando fazendo papel de zagueiro é necessário para o Inter. Ele ajuda o Inter a fazer com que a bola não entre na área, ele ajuda o Inter na triangulação da outra equipe, ele ajuda o Inter no jogo aéreo e ele ajuda o Inter na construção inicial de jogada, ele dando o primeiro passe. Mesmo assim, o Inter não conseguia ter muito tempo a bola no primeiro tempo. O Inter tinha dificuldade. E quem abriu o placar foi o Corinthians, com um gol de Yuri Alberto, numa sacada genial do Memphis. Toque rápido. A única forma de quebrar essa marcação do Inter era com toque rápido. O Memphis, antes de dominar, ele já dá um passe à frente pro Yuri Alberto, que mete um belo corte, chuta no contrapé do goleiro Antony e faz 1-0 para o Corinthians. A partir daí, o Corinthians está na frente e jogando melhor. Porém, é o que eu digo, o Corinthians tudo acaba muito rápido.
A alegria do corintiano, o sucesso do time do Corinthians acaba muito rápido nos jogos. Eu espero e torço e acredito que sim, com o Dorival Júnior isso pode mudar. O primeiro gol do Internacional é um gol muito pela desatenção dos jogadores do Corinthians. Completamente a desatenção dos jogadores do Corinthians. Por que eu digo isso? Porque foram em todos os aspectos erros. Seja como Carrilho foi tirar a bola, seja pelo Memphis não ir para a bola, seja depois pelo... Perdão, é que eu abri aqui pra ver se eu não tô falando besteira. Exatamente. Seja pelo drible do Wesley no Mateuzinho. O Mateuzinho não pode dar aquele jeito na bola. Seja pelo cruzamento que o Hugo Souza, ele pula e não acha a bola. Seja pelo... Era o Hugo ou o André Ramalho, não me lembro. Não acompanhar o Aguirre e o Aguirre conseguir a finalização. Um composto gol marcado por erros defensivos da equipe do Corinthians. Algo que tem sido muito habitual. Erros individuais que prejudicam o coletivo. E eu venho falando isso com o Corinthians desde o começo da temporada. Segundo gol do Inter, um gol. Triangulações rápidas da equipe do Inter. O Corinthians apagado. O Corinthians sofreu um apagão após o primeiro gol. E acaba ajudando nisso ao Corinthians tomar o segundo gol, apesar do segundo gol ser mais um mérito da jogada coletiva da equipe do Inter. Quando a partida vai para o segundo tempo, mudanças. Sai Hugo, entra Matheus Bidu. Isso muda legal a equipe do Corinthians. Por quê? O Carrilho, ele vira esse papel de ponta, ele abre totalmente pela direita, o Depay pode jogar totalmente pelo meio, o Romero continua aberto pela esquerda, o Yuri Alberto segue centralizado, porém o Mateuzinho não é mais aquele jogador que sobe, o Mateuzinho recua e o papel de terceiro zagueiro no início de jogadas, que quem está fazendo era o Hugo, que não acaba sendo bom, já que o Hugo não tem essa qualidade no passe para iniciar jogadas, quem faz esse papel começa a ser o Mateuzinho. Então a linha de trás do Corinthians fica com Mateuzinho, André Ramalho e Kaká, e o Mateuzinho sim, tem qualidade para iniciar essa jogada. E pelo lado esquerdo, para ajudar o Romero, a gente tem o Matheus Bidu, que é muito bom ofensivamente. E isso eu sempre falo do Bidu. O Bidu ofensivamente é um jogador que agrega muito, muito mais do que defensivamente. Porém, o Hugo não estava agradando. E ele não ajuda o Corinthians nem ofensivamente, nem defensivamente. Algo que muda muito o parâmetro do jogo também pra mim é a expulsão do Bruno Henrique. Antes, é importante falar da expulsão do Bruno Henrique, a gente tem o primeiro gol anulado do Yuri Alberto. E na minha visão, gol bem anulado, tá? Eu não vou falar que não foi anulado. Pra mim, o gol foi bem anulado. Só que aí a gente começa o vídeo a falar sobre o árbitro, exatamente. O cidadão Paulo César Zanovelli da Silva, que pra mim fez uma arbitragem horrorosa. Porque ele ficou no colo do VAR. Em muitos momentos do jogo ele se perdeu, dava pra ver que os jogadores de ambas as equipes ganhavam falta no grito e todos os lances capitais do jogo ele foi auxiliado pelo VAR. Ele erra em campo e o VAR conserta o erro dele. Totalmente refém do VAR, totalmente desligado no jogo, desconexo da partida, uma arbitragem medonha do cidadão Paulo César Zanovelli. Primeiro gol anulado do Corinthians, pra mim um gol bem anulado, vejo falta do Mateuzinho no Wesley. Após o gol, Bruno Henrique é expulso pela equipe do Internacional. Carrinho, segundo amarelo, falta em Ranieri e tá expulso. Segundos antes dele sair do jogo, ele ia ser substituído. Antes disso, ele acaba sendo expulso. Isso muda muito o jogo. O Corinthians começa a cruzar muito mais a bola na frente. O Corinthians conseguia fazer o Internacional sofrer, o Internacional perdia muitas vezes a segunda bola, isso faz a diferença. O Bruno Henrique é jogador que muitas vezes ajuda na segunda bola, a zaga do Internacional tira, o Bruno Henrique fica com a segunda bola. Ainda assim, o Corinthians faz um gol, exatamente, mais um gol, só que mais um gol anulado, dessa vez gol de Memphis Depay. Novamente, um gol anulado por uma falta no início da jogada, falta que pra mim realmente houve de André Ramalho em cima do jogador da equipe gaúcha. Mas, novamente, o árbitro Paulo César Zanovelli não dá essa falta em campo e espera o VAR o chamar. Novamente, refém do VAR. Se não fosse o VAR, seria um jogo de enorme erro do cidadão Paulo César Zanovelli. E aí é importante falar, as substituições do Dorival Júnior muito boas. Do outro lado, a do Roger Machado não tão boas. Roger Machado recuou muito a sua equipe. E recuando a sua equipe, dava pra ver que a equipe não estava melhorando. Ou ainda assim, mesmo recuando, o Internacional continuava sofrendo. Então até mesmo você colocar um jogador de maior organização, um jogador para ficar com a segunda bola, um jogador que pudesse aumentar o poderio ofensivo do Inter, poderia sim mudar as características da partida. Do outro lado,
o técnico Dorival Júnior não vai colocando um monte de atacante. Ele mexe conforme a equipe pede. Ele coloca o Maicon no lugar do Romero, ele coloca um Talisson Magno no lugar do José Martínez, depois ele coloca um Coronado no lugar do Ranieri, para além dos cruzamentos você ter uma outra espécie de jogada, ou nos cruzamentos melhorar a qualidade dos seus cruzamentos. E aí, acaba tendo um pênalti para cima do Matheus Bidu, jogador que muito agudo ofensivamente. Ele sofre um pênalti novamente, claríssimo. O Romero tira a bola, mas durante o movimento, a sua sola da chuteira raspa na barriga / peito do Matheus Bidu e é falta clara. O que o árbitro fez? Ele não marcou. Novamente, o VAR conserta o erro. E aí é importante falar, vi muitos torcedores do Inter falando: teve chute na cabeça contra o Palmeiras, teve chute na cabeça dos nossos jogadores contra o Fortaleza e o árbitro nada marcou. Realmente, eu concordo, foram 2 pênaltis claros que o Internacional sofreu, contra Palmeiras e contra Fortaleza. Mas um erro que seu time sofreu lá, não tem que dizer que o outro time tem que também sofrer um erro aqui. O problema é a arbitragem e os erros de interpretação da arbitragem. A gente não sabe qual é o padrão da arbitragem brasileira. Isso realmente concordo e prejudica todas as equipes. Infelizmente, em alguns momentos, uma mais, outras menos. Porém, todas no final sofrerão pelos erros da arbitragem brasileira. Pênalti acontece, o Yuri Alberto bate, terceiro gol dele no jogo, partidaça do Yuri Alberto. E ainda no final do jogo, o Coronado acaba fazendo outro gol, o 4º gol do Corinthians, uma bela finalização para cima do Antony, que mata a chance do Internacional empatar a partida. Corinthians vence 4-2, belíssimo jogo do Corinthians, jogo onde o Corinthians teve muito mental para buscar a virada, jogo onde Dorival Júnior acertou muito nas substituições, jogo onde Dorival Júnior acertou muito na formação do time na volta do segundo tempo. Do outro lado, o Internacional se retrancou muito, sendo que terminou o primeiro tempo melhor do que o Corinthians. Não precisava disso tudo. O Internacional podia sim continuar sendo agudo e faria o Corinthians sofrer. Ou seja, não deu para o Internacional virar esse jogo. Virar não, né? Segurar o placar e depois virar o jogo, ou depois marcar o terceiro gol. Não deu para a equipe do Internacional. O primeiro tempo do Internacional, em muitos casos, foi perfeito. O Corinthians tinha muita dificuldade de criar jogadas. O Internacional deixava o Corinthians ter a bola, porque o Corinthians em nada conseguia agredir o Internacional. Agrediu naquele momento que como eu disse, que o Depay foi muito esperto e deu o passe para o Alberto. Depois o Internacional vira o jogo, estava melhor, porém Roger Machado mexeu mal na sua equipe e foi mal na formação, no estilo de jogo que o Internacional teria para o segundo tempo, certo? Eu sou o Gabriel Pio, esse foi o vídeo sobre Corinthians 4, Internacional 2. Eu espero você no próximo vídeo. Eu não falei no começo do vídeo, mas nessa semana, né, que irá se iniciar, eu tenho provas na faculdade. Na outra semana eu tenho a apresentação do trabalho final de semestre. Ou seja, talvez teremos vídeos em menor quantidade. Nesse final de semana eu só vou gravar esse vídeo do Brasileirão. Não gravarei de outros jogos. A Champions League vai ter vídeo dos 2 jogos de volta. Porém, outros jogos eu não posso falar nada. Eu sei que o Corinthians, terça-feira, pela Sul-Americana, eu também vou fazer. Os demais jogos não posso falar nada, porque estarei estudando, porque estarei fazendo trabalho. Ou seja, muito difícil falar. Mas esse foi o vídeo sobre Corinthians 4, Internacional 2. Se você achou até aqui, deixa o joinha no YouTube, coraçãozinho no TikTok. O comentário e o compartilhamento ajudou demais. Assim como você se inscrever no YouTube e seguir o perfil no TikTok. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo. Tamo junto!